Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: você precisa ser determinado. E para isso nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 1, e vamos ler dos versículos 1 ao 8, que diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então eu pergunto a você, mas o que é determinação? Se nós olharmos o dicionário escolar da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, determinação significa uma decisão inabalável, firme, definitiva e irrevogável. É uma qualidade imprescindível para uma pessoa alcançar um sonho ou um objetivo. Em outras palavras, poderíamos dizer que a determinação é uma forte expressão da vontade humana, demonstrada por uma decisão ou resolução, que revela a fé, a ousadia e a firmeza de uma pessoa em si mesma, em seus ideais e propósitos, mesmo em face de perigos e crises. Logo, a determinação é uma força que existe em todo ser humano, mas que por vezes fica inativa. É uma força capaz de ajudar a pessoa a superar as dificuldades da vida, trazendo à realidade aquilo que é almejado. Mas a determinação, você sabia, faz a diferença. A palavra de Deus nos conta sobre um homem que foi determinado e acabou sendo muito abençoado. Estamos falando de Daniel. Sua história começa com um dado importante sobre o seu posicionamento no momento crítico, o exílio babilônico. Durante muitos anos, os profetas haviam avisado os governantes de Judá de que sua idolatria, imoralidade e injustiça contra os pobres e necessitados levariam a nação à ruína. Profetas como Jeremias e Isaías vislumbraram o dia em que Deus suscitaria o exército inimigo para invadir Jerusalém, destruir o templo e levar os líderes judeus cativos para a Babilônia, o dia em que toda esta terra viria a ser um deserto e um espanto, e essas nações serviriam ao rei da Babilônia 70 anos. Isso está em Jeremias 25, versículo 11. Como Judá continuou mergulhada no pecado,
não se arrependeu nem quis se consertar com o Senhor, ele permitiu a Nabucodonosor a vitória sobre o rei Jeoaquim, no ano 605 a.C. Assim, após invadir e incendiar Jerusalém, o exército caldeu levou consigo para a Babilônia não só os vasos e outros utensílios preciosos do templo, mas também jovens saudáveis, de boa aparência e de alto nível cultural, para servir na corte de Nabucodonosor, aprendendo a cultura e a língua dos caldeus. Entre esses jovens de linhagem real estavam Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Esta foi a primeira deportação de Jerusalém para a Babilônia. Os jovens escolhidos das nações conquistadas seriam treinados para, ao final de 3 anos, serem apresentados ao monarca e servirem em seu governo. Eles poderiam beneficiar os babilônicos com seu conhecimento e também usar as suas aptidões para fortalecer a administração local. Ao chegar à Babilônia, Daniel recebeu de Aspenaz, chefe dos eunucos, um nome caldeu, Beltesazar, príncipe de Bel, em homenagem a um ídolo pagão. Bel, que corresponde ao cananita Baal. De acordo com os costumes orientais, uma pessoa podia adquirir um novo nome se as suas condições fossem significativamente alteradas, como foi o caso do jovem Daniel, que, doravante, serviria na corte babilônica. Contudo, essa nova condição social, imposta pelo exílio de Daniel na capital do Império Pagão, não o demoveria da sua crença no único Deus verdadeiro. Esse judeu exemplar havia assentado no seu coração não se contaminar e resistiu até o fim aos apelos daquele grande, poderoso e magnífico império. Daniel não era apenas uma pessoa determinada. Ele tinha um caráter reto, com elevados princípios éticos e morais. Além disso, era uma pessoa digna e humilde, alguém que sabia que as coisas materiais eram passageiras e secundárias e reconhecia a sua dependência com Deus. Daniel adquiriu esses valores provavelmente pela educação dada pelos seus pais e pelo convívio com eles. Em suma, pela fé e pelo caráter de Daniel, que sendo tão jovem, conseguiu manter a sua resolução de não pecar contra Deus, concluímos que os pais dele eram íntegros e fiéis a Deus. Eles conseguiram transferir para o filho uma herança espiritual e moral espetacular, que ajudou Daniel a discernir o certo e o errado, a ter determinação e a construir uma história de vitória sobre a carne, o diabo e o mundo, mesmo vivendo longe de casa, numa pátria distante e pagã. A primeira decisão sábia de Daniel, que o caracteriza como uma pessoa determinada, foi o fato dele assentar no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Desta forma, ele se programou para dizer não a tudo que pudesse atrapalhar a sua comunhão com Deus, desviá-lo do seu alvo de se manter íntegro e fiel em quaisquer circunstâncias. Daniel conhecia os mandamentos do Senhor e as promessas para o povo escolhido. Apesar do exílio, que ele reconhecia como legítimo, tendo em vista os pecados da sua nação, ele não abria mão dos seus valores e princípios, mesmo se tivesse de pagar com a vida por isso. Todos os príncipes judeus que foram levados para a Babilônia eram alimentados com o que havia de melhor na corte real. O mesmo alimento e vinho que eram servidos ao rei Nabucodonosor também eram dados aos jovens prisioneiros. Contudo, Daniel viu nisso um perigo: o de participar da mesa dos idólatras e deixar-se seduzir
pelos prazeres, riquezas e poder daquela corte, que além de não ter aliança com Deus, contradizia vários princípios da lei do Senhor. Precisamos decidir não nos contaminarmos também com as ideologias e práticas mundanas, porque somos povo escolhido, separado para servir e adorar ao Senhor. O apóstolo Paulo advertiu na carta de 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Em razão disso, não podemos aceitar o pecado como algo normal. Há pessoas que entregam a sua vida a Cristo, mas continuam vivendo segundo os padrões antigos dessa sociedade sem Deus. Assim como Daniel foi determinado em sua decisão de não se contaminar com os valores e costumes mundanos, assim também devem agir os cristãos de hoje, pois quando uma pessoa assume um compromisso com Deus e diz não ao pecado, desfruta da presença gloriosa do Espírito Santo, o qual opera, ministra, renova e manifesta a glória do Senhor. Há poder, cura, libertação e milagres. Além de não se contaminar com os manjares oferecidos pelo mundo e não adotar os padrões daquela sociedade pagã em que estava inserido, Daniel soube escolher os seus amigos. Percebeu que a grande maioria havia se contaminado com as iguarias do rei, exceto Misael, Ananias e Azarias, e concluiu que com esses três poderia ter uma amizade profunda, que significa comunhão com ideias e práticas. O apóstolo Paulo advertiu: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As pessoas com quem andamos exercem uma forte influência sobre nós. Se elas não tiverem compromisso com Deus, vão falar de coisas vãs ou coisas más que ofendem a santidade de Deus e, com o tempo, acabarão corrompendo os costumes cristãos que adquirimos em nossa convivência com a nossa família ou mesmo na igreja. Quando a pessoa está mais exposta aos valores mundanos do que à palavra e à presença de Deus, com o tempo acabará esfriando na fé, adquirindo os mesmos hábitos que os incrédulos, frequentando os mesmos lugares, adotando o mesmo vestuário e falando da mesma maneira sobre os mesmos assuntos e tendo os mesmos pontos de vista. Em suma, o cristão não deve ter amizade íntima com os incrédulos para não ter a sua comunhão com Deus rompida. O contato com os ímpios e não cristãos deve se restringir à convivência social, profissional e com o intuito de apontar-lhes a salvação em Cristo Jesus. Além de dizer não aos prazeres pecaminosos, de não adotar um estilo de vida mundano e de saber escolher os amigos, se você quer ser conhecido ou conhecida como uma pessoa determinada e coerente com os princípios e valores que professa, precisa ter uma boa perspectiva de si mesmo, das pessoas, das situações e de onde quer chegar, bem como se responsabilizar por suas decisões. O segredo da determinação está no coração do homem, que é a sede da inteligência, da vontade e dos sentimentos. Logo, é preciso manter o coração puro, reto, cheio do Espírito Santo, não contaminado pelos sentimentos perversos, pelos pensamentos maus, nem pelos desejos ilícitos. Guardar o coração do mal levará você a ter comunhão com Deus e saúde no corpo, na alma e no espírito. Um coração que conhece e ama a Deus
não tem dificuldade em optar por aquilo que é bom, nem de confiar no Senhor quanto às consequências dessas escolhas. A experiência de Daniel, ela deve servir de encorajamento para nós. Ele não ficou parado, esperando as bênçãos caírem do céu. Ao tomar a decisão de não se contaminar, Daniel agiu em conformidade com o seu propósito. Primeiro, devemos crer, assentar em nosso coração, seguir Cristo e agir de acordo com as leis e os princípios espirituais, para que Deus possa intervir. A primeira manifestação de Deus a favor de Daniel foi fazer com que esse achasse graça e misericórdia aos olhos do chefe dos eunucos. Mas não parou por aí. O Senhor concedeu a Daniel, Misael, Ananias e Azarias o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. A Daniel, especificamente, ele deu entendimento em toda visão e sonhos. Assim, ele pôde interpretar os sonhos de Nabucodonosor, a visão dada a Belsassar e as visões e revelações que o próprio Daniel recebeu do Senhor acerca dos conhecimentos futuros escatológicos. O foco e a ação eficaz são vitais em qualquer situação para nos ajudar a alcançar o alvo. Mas é a convicção de que podemos enfrentar qualquer coisa com Deus que nos dá a valentia para lutar contra toda situação adversa, até alcançarmos o nosso objetivo. Em Romanos 12, versículo 12, Paulo dá uma receita de determinação e diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegria, esperança, paciência, perseverança, oração e comunhão com Deus são ingredientes indispensáveis para quem quer manter a sua resolução de seguir a Cristo, crescer e amadurecer espiritualmente e galgar posições maiores na vida. Quando alguém se utiliza desses elementos, obtém resultados surpreendentes, entre os quais destacamos 2. Tem destaque em relação aos demais e alcança patamares superiores. Foi assim com Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles tinham uma boa perspectiva da vida e do reino de Deus. Decidiram não se contaminar e tomar as medidas cabíveis para isso, escolhendo o que iam ingerir, como se portariam e com quem se associariam. Deus os abençoou tremendamente, dando-lhes tamanha graça e sabedoria que o rei Nabucodonosor os achou 10 vezes melhores do que os outros que o serviam na corte. Daniel foi preparado durante 3 anos para trabalhar no palácio de Nabucodonosor. Ele aprendeu a língua e a cultura babilônica, bem como a lei e o protocolo da corte, para servir bem ao monarca. A sabedoria e a destreza desse jovem judeu foram reconhecidas e ele se tornou governador da mais importante província do reino, além de ser nomeado chefe dos sábios. Deus sempre coloca homens e mulheres que têm aliança com ele em posições de destaque, para influenciar outros e fazer a diferença para levar luz e salvação às nações. Deus quer elevar aqueles que são fiéis. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, 23. Deus tem algo reservado para você, algo superior que há a tudo que há nesta terra, para aqueles que possuem ideais e agem de acordo com a sua lei, aqueles que não se contaminam com o pecado para preservar o seu relacionamento com ele. Você será elevado a uma posição espiritual tal que se tornará semelhante a Cristo. Aqueles que forem fiéis até o fim
em sua jornada neste mundo, receberão um corpo glorificado, poder para governar as nações, julgar anjos. Além disso, desfrutarão da vida eterna ao lado do Senhor no lar celestial, onde não há morte, doença, dor, só alegria, amor, justiça, beleza, santidade e vida. Quando você se decidir por seguir Jesus e por servi-lo com determinação, verás grandes mudanças para melhor na sua vida. Os que se comprometem com Deus e se esforçam para se manter fiéis a Ele, recebem o poder do Espírito Santo para vencer e chegar ao outro lado. Amém? Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós vimos aqui, através da Tua palavra, a determinação de Daniel, que não se contaminou com os manjares do rei. E nós estamos aqui também lhe pedindo, neste momento e nesse dia de hoje, que nós não venhamos nos contaminar com as coisas deste mundo, que nós não venhamos nos relacionar com aqueles que não são da mesma fé. É claro que podemos ter relacionamentos no trabalho, na vizinhança, com pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Mas nós queremos te pedir que venhamos ser instrumentos do Senhor, como foram Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E eles puderam mostrar que existe um único Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. E depois nós sabemos que o próprio rei Nabucodonosor, ele veio reconhecer como o único Deus verdadeiro, o Deus de Daniel. E que assim também seja nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu agradeço a todos e se você quiser enviar o seu pedido de oração, poderá fazê-lo pelo WhatsApp no seguinte telefone: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.